Que honra ter aqui comigo o Luciano, diretor executivo da Artemisia, para falar de um tema super em alta e relevante para todos nós, né, que é o empreendedorismo social, impacto positivo. Para quem me acompanha, né, há mais tempo aqui no canal, sabe que eu sou um apaixonado por esse tema. Além do canal, né, de falar isso algumas vezes aqui, eu tenho uma marca também de impacto socioambiental, Artigo 26, que vocês já conhecem, que eu falo aqui algumas vezes, uso ela como exemplo. Então, além de estar feliz de ter ele aqui com a gente, eu estou super feliz e ansioso também para aprender com o Luciano. Bem-vindo, Lu. Muito obrigado, Dani. O prazer é meu, é uma honra. Agradeço muito o teu convite. Maravilha. Antes de começar, né, o pessoal não conhece necessariamente a Artemisia. Talvez as pessoas mais apaixonadas por esse tema, como eu, já conheçam também, mas se você puder falar mais de quem é a Artemisia, qual é a relação de vocês com os negócios sociais? Certeza. Dani, a Artemisia é uma organização, talvez uma das organizações pioneiras do tema no Brasil. A Artemisia foi fundada no ano de 2005, um ano antes do Prêmio Nobel da Paz, da figura que talvez seja o grande padrinho desse campo todo, que é um economista de Bangladesh chamado Muhammad Yunus. Um ano antes, portanto, o Prêmio Nobel dele é do ano de 2006, a Artemisia é fundada em 2005. E ela é fundada com o principal propósito de impulsionar uma ideia que talvez seja a ideia que resuma todo esse campo, que é usar o poder dos negócios para resolver problemas sociais e ambientais. A gente sempre, instintivamente, né, nós somos criados, a nossa geração foi criada dentro da ideia de que os negócios têm como função gerar lucro, fazer com que as pessoas fiquem ricas, está tudo certo com isso, e que o problema das sociedades, né, os problemas em geral, são resolvidos pelos governos. Entrou geração, saiu geração, e eu acho que a humanidade foi se percebendo que não pode ficar exclusivamente nas costas dos governos a responsabilidade por solucionar os graves problemas sociais e ambientais, seculares, alguns milenares, né, que as nossas civilizações enfrentam. Então, muitos anos atrás, né, questão, sei lá, talvez década de 40, 50, surgem as ONGs, dentro dessa ideia, né, de que não basta, não são só os governos que vão resolver só os problemas, mas esse senhor, Muhammad Yunus, na década de 70, cria um conceito de negócios sociais, são aqueles negócios que têm dentro do seu propósito a solução de problemas sociais e ambientais. Então, a Artemisia nasce no ano de 2005 com essa bandeira, com essa missão. Desde então, passados aí 17 anos, nós estamos no campo fomentando esse conceito de negócios sociais e apoiando empreendedores de negócios sociais através de vários programas de capacitação, mentoria, apoio financeiro, inclusive, para que esses negócios realmente decolem. Então, em breves palavras, essa é um pouco a história da Artemisia. Uma longa história, né? Até vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, redes sociais da Artemisia, porque tem muita história, né? Que acho que vale a pena a gente mergulhar. E aí, Lu, você foi falando algumas coisas, algumas confusões, né? Vieram na minha cabeça aqui que as pessoas têm. A primeira delas talvez não seja uma super confusão, mas acho que vale a pena a gente colocar todo mundo na mesma página. Qual que é a diferença de ONG, né, para um negócio social? Legal. As duas têm, eu acho que a confusão vem de um dado que é o seguinte: as duas têm o mesmo DNA, o mesmo propósito de existir, que é resolver problemas sociais e ambientais. Então, tanto uma ONG quanto um negócio social, eles existem, a razão principal da existência deles é resolver um problema social ou ambiental. A grande diferença é a forma. Então, o objetivo é o mesmo. O meio é que muda de uma ONG para um negócio social. Uma ONG vive de doações, vive de patrocínio, vive de subvenções, né? Então, todo ano abrem as portas ali da ONG e ela tem que sair às ruas para captar recursos. Então, ela vai falar com os filantropos, vai falar com os patrocinadores, muitas vezes elas são ligadas a empresas, né? Institutos, fundações, vários deles que a gente conhece, têm o nome das suas empresas mantenedoras. Essa palavra é muito forte, né? Mantenedor, no sentido de que tem alguém, alguma entidade, seja ela uma pessoa física, uma pessoa jurídica, faz a manutenção
daquela ONG, né? Então é um ciclo sempre de captação de recursos, é alguma coisa muito importante dentro do universo das ONGs. Já no Sem caso isso, dos ela deixa negócios, de existir, né? ela deixa de existir, porque ela não visa comercialização de um produto ou serviço. Ela presta um determinado serviço, muitas vezes gratuito, e para que o corpo dela, né, o corpo das pessoas de operação, o corpo das pessoas de operacionalização, ele está todo dentro de uma estrutura financiada pelos mantenedores. Já os negócios sociais são outra coisa, eles ali são negócios, como diz o nome, né? Então, ele tem um produto ou serviço comercializado a um determinado preço, com toda a metodologia que se aplica aos negócios convencionais. Então, ele vai ter que achar um produto, vai ter que achar a viabilidade desse produto, vai ter que achar quem compre por esse produto, acertar o preço, acertar a forma de interlocução do mercado e assim por diante. No entanto, ele vende produto ou serviço. E aqui, Dani, vai um ponto muito importante, que aqui no português a gente chama de preço de acesso, né? Esse senhor Yunus, ele fez uma construção teórica muito interessante, que ele diz o seguinte, de certa forma, é inocente a gente achar que os pobres não podem pagar por produtos ou serviços. A gente, de novo, são construções muito enraigadas, né, na nossa formação. A gente acha que os pobres o que tem que receber é doação de coisas, né? Doação de alimento, doação de roupa, doação de calçado, doação de óculos, doação de um curso de inglês, doação de um curso de formação programadora, por exemplo, e assim por diante, né? Isso é muito enraigado conosco. E o Yunus, de certa forma, desconstrói essa verdade para dizer, não, desde que você acerte o preço de acesso, é muito virtuoso que você possa comercializar aquilo, porque é a forma que o próprio capitalismo nos ensinou de otimizar os recursos que estão sendo alocados naquela determinada atividade. Então, acertando o preço, o pobre pode pagar, seja por um curso de inglês, um curso de formação de programação, um curso, um vestuário, uma roupa e assim por diante. Então, essa talvez seja a grande diferença. As ONGs vivem de subvenções, doações, enquanto os negócios sociais vivem de modelos de negócios construídos. Né? A essência, né, no fundo é a mesma, né? Mas é o que você disse, o como muda, só que. E aí entra numa outra confusão, né? Quando a gente vê termo até da moda aqui, né? Do ESG, das empresas, né? De sustentabilidade. Isso é um outro tipo de coisa, né? Quando a gente fala de negócio social, ele nasce já com esse DNA. Né? Quando você vê esse termo ESG, até queria ouvir um pouco de você, como que você enxerga esse termo, né, na sociedade, no movimento que ele está gerando aí. Perfeito. Nada errado com o termo, né, Dani? Quem poderia ser contra três letras que Ah, dizem Environmental, Social e Governance? Ninguém pode ser contra ESG. É uma coisa em si benéfica, veio para melhor, veio para impulsionar, e ele retrata um pouco isso que eu falava no começo, da assunção da responsabilidade da sociedade na solução, no enfrentamento dos problemas sociais e ambientais. Então é muito bem-vindo, acho que acelerou durante a pandemia, né? Quer dizer, o fato da gente perceber que o nosso tecido social, muitas vezes, ele carece de anticorpos, usando aqui uma analogia com que se falou muito na pandemia, né? Quer dizer, as nossas sociedades, elas não têm os anticorpos necessários para combater problemas como o da própria pandemia, ou como analfabetismo, como analfabetismo funcional, falta de capacitação trabalhadora, gestão de resíduos sólidos. Então, existe um arco de problemas que é muito bom que a iniciativa privada, que os indivíduos, os consumidores, os empreendedores, as grandes empresas, que todos eles estejam mobilizados por esses temas, não pode ser má notícia. Então, é uma boa novidade, muito bem-vinda a questão do ESG. O que a gente sente, muitas vezes, é que essas três letrinhas, de certa forma, funcionam como uma panaceia, como, tá, a gente vai resolver tudo dentro disso. E uma grande empresa, quando ela está aplicando políticas que hoje ela denomina ESG, na verdade, o que ela está fazendo muitas vezes é mitigar parte dos efeitos negativos que ela causa na sociedade. Vamos pegar um exemplo. Uma mineradora, né? Uma mineradora que está lá usando metais pesados, por exemplo, no processo de mineração. E essa mesma mineradora faz a captação de recursos chamada ESG, e ela vai trocar a frota de automóveis dela de carros movidos a gasolina por carros movidos a etanol, por exemplo.
Nada contra esse movimento. Muito bem-vindo que ela faça esse movimento, que ela contribua. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e no core business dela? Será que ela está alterando alguma coisa que eventualmente pode até mexer com o retorno do acionista dela? Será que ela está realmente alterando alguma coisa que possa intrinsecamente ser considerado responsabilidade social, ambiental e de governança? Será que nomear duas mulheres para um conselho de administração é suficiente do ponto de vista de governança, ao invés de ter realmente uma política de recursos humanos que leve em conta a diversidade? Será que não usar metais pesados num processo de mineração não deveria ser a grande resposta à política de responsabilidade ambiental dessa companhia? Será que cuidar do entorno com educação, com acesso à saúde, provimento de primeiros socorros e assim por diante, não seria a verdadeira política social dessa empresa? Então, tentando resumir, eu acho que tudo certo com a caracterização de ESG para essas políticas, mas eu acho que a sociedade tem que ficar muito atenta sobre se aquela função ela é só uma mitigação, que pode acabar sendo a famosa social washing, greenwashing, ou se há um compromisso real daquela empresa. E a grande diferença disso que se chama para ESG do que o para que nós chamamos de impacto é que são essas startups, esses negócios sociais, já nascem imbuídos a resolver um problema. Eles não estão mitigando algum efeito danoso das suas ações. Todas as ações deles são na direção de resolver um problema social e ambiental. Então, a coisa ficou tão, ESG ficou tão dominado por esse universo das grandes empresas buscando mitigação das suas ações danosas na sociedade, que a gente aqui como campo prefere ficar com a denominação impacto, que seria o que eu brinco, já brinquei com o Dani sobre isso, a diferença entre o ESG raiz e o Nutella, né? O Aham. raiz é aquela empresa que já nasceu com uma missão de resolver um problema, e não simplesmente aquela que está buscando ações para mitigar danos causados pelas suas ações na sociedade. Ô, Luiz, para esse raiz, né, a gente pode falar que o. Claro que eles querem ter lucro, né? Mas o lucro no final do dia, ele é um combustível para gerar mais impacto, né? É ao contrário do que o outro ali do modelo que a gente estava falando, né? De que o lucro às vezes está em primeiro lugar e eles querem também reduzir alguns impactos, né? O objetivo final acho que é bem diferente, né, desses dois, né? Quando a gente fala de ONG e negócio de impacto, ali tá claro que o fim é o mesmo, o como é diferente. Para esses outros dois aqui já muda um pouco a história, né? Tem duas formas de responder e de endereçar esse ponto que você levanta. Existem duas naturezas de empreendedor, né? Um é o cara que ele realmente está falando o seguinte: olha, eu quero entrar para a história. E é curioso, porque a gente vê vários casos assim, quando eu falo isso parece meio conversa etérea, né? Mas depois a gente até pode entrar em alguns exemplos. Existe um perfil de empreendedor que diz o seguinte: eu quero que a solução que eu criei aqui nos meus anos de pesquisa, pode ser fruto de uma experiência acadêmica, muitas vezes de uma experiência pessoal, ele quer que aquela solução resolva o problema de todo mundo que passe por aquele problema. Ele acredita nisso. E o negócio vem como consequência e como meio. Então ele diz, mas eu não quero fazer isso simplesmente como deputado federal, ou como deputado estadual, como presidente, ou como presidente de uma ONG, ou como área de responsabilidade de uma empresa. Ele funda uma empresa dele para resolver aquele problema social. Isso é recorrente, a gente vê vários empreendedores, depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Mas existe um outro perfil, que aí é o seguinte: se o Dani, o Luciano e quem estiver nos assistindo, se a gente hoje tivesse a oportunidade de sentar para pensar, vamos montar um negócio? A gente poderia pensar, poxa, vamos montar um negócio de cerveja artesanal? Vamos montar um negócio de mineração? Não sei, né? Vamos montar um negócio de, não sei, de roupa? Acho que tudo que é consumo, de certa forma, já está bem explorado. A não ser que você tenha uma ideia absolutamente disruptiva, é muito difícil hoje você colocar um negócio que vai entrar para a história porque, olha, você criou uma Unilever. Acho que a Unilever já foi criada, Kraft Foods já foi criada, o McDonald's já foi criada, a Johnson Johnson já foi criada, a Pfizer já foi criada. É muito difícil que hoje, com 250 anos de capitalismo, é muito difícil que dentro das necessidades que você surja com uma empresa que realmente traga uma solução absolutamente disruptiva.
A disrupção hoje está em resolver problemas sociais e ambientais. Quando você pensa no Vale do Silício e nesse universo das startups recentes, nos unicórnios, quando você pensa no Airbnb, no Uber, no Tinder, nas próprias big techs de soluções, eles estão resolvendo problemas sociais. O Uber resolve um problema de mobilidade. O Tinder resolve um problema de solidão. A gente não pode negar, é direto ao ponto. O Airbnb resolve um problema de ociosidade dos espaços urbanos. Então, as grandes oportunidades de negócio hoje são aquelas que resolvem problemas sociais. Quando você combina esses dois tipos, é aí que está. É o resolver o problema social embarcado como DNA principal e motivador principal daquele empreendedor botando um negócio na rua, né? Maravilhoso. E Lu, você é super antenado aí, né, com Brasil, cenário Brasil e mundo, né, de empreendedorismo social, de impacto. Como é que você enxerga a gente, né, comparado com o resto do mundo? Legal. Dani, o Brasil, eu acho que isso é uma afirmação meio lugar comum, assim, mas o Brasil é um país de empreendedores. Quando você amplia um pouco esse conceito empreendedor, é uma coisa mais ampla, não o empreendedor esse que está abrindo startup, que estudou na FEA, na GV, na PUC, que está lá criando uma startup, esse também está crescendo. Mas o empreendedor, de uma forma geral, o se vira, ele é uma verdade no país, porque é um país de histórico de instabilidade econômica, é um país de histórico de instabilidade institucional, então um país de inflação alta, de desemprego alto, um país em que muitas vezes a gente é uma economia em desenvolvimento e que as pessoas não esperam, muitas vezes, o governo, as grandes empresas para darem soluções para suas vidas, elas assumem o protagonismo das suas vidas e vão tocar a vida. Então, o Brasil é um país empreendedor, não tem dúvida disso. A gente vê isso, né, na vida das pessoas. Tem até uma história curiosa. Muitos anos atrás, eu tive em Cuba e tinha uma novela que era uma novela que tinha uma personagem que ela vendia salgadinho na rua. E o salgadinho dela, ela criou uma empresa chamada Paladar, uma empresa de catering, né? Que ela criou, quer dizer, ela era uma vendedora de salgadinho na praia e acaba virando uma empresária do segmento de catering. E em Cuba, até hoje, o que eles chamam de cuenta propista, que é quem coloca o seu negócio, quem o governo permite que tenha o seu próprio negócio, muitas vezes negócios ligados à alimentação, chamam paladares. Então, quando você vai a Cuba, vários negócios chamam paladares por causa dessa novela brasileira, foi transmitida lá e isso inspirou as pessoas, de certa forma, de dizer, poxa, eu quero fazer o meu negócio, é possível que eu tenha protagonismo da minha vida. Então, isso acontece. Quando a gente fala de empreendedorismo social, Dani, e aí comparando o Brasil com o resto do mundo, a questão é a seguinte: a matéria-prima para empreendedorismo social é problema social. Como o Brasil é um manancial de problema social, tem muito empreendedor de negócio social. O leste da África, a mesma coisa. O oeste da África, a mesma coisa. Quando você olha países como Gana, Uganda, Quênia, Tanzânia, Ruanda, quando você pega o Brasil, quando você pega a Colômbia, quando você pega a Índia, são grandes centros propulsores de empreendedorismo social. Porque eles têm em mãos a matéria-prima principal desse mercado, que é problema social. Então, quer dizer, os países que apresentam altos problemas de desigualdade social, analfabetismo, acesso à tecnologia, acesso à conexão, conectividade e assim por diante, eles são países que costumam ter um substrato empreendedor muito importante. Então, eu te diria que hoje o Brasil, sim, é um país super desenvolvido nesse campo, assim como o leste da África, a África de maneira geral, e a Índia, né? América Latina de uma maneira geral, Índia, leste da África e o Sudeste Asiático são países que têm esse campo muito desenvolvido. E são jornadas, né, de empreendedores super complexas, né? Até como experiência minha da minha marca de moda, não existia nenhuma estrutura pronta, né? Não existe. Você, como empreendedor social, você vai cavar ali, vai desenhar a sua própria rota. Você não tem uma fábrica já pronta que vai te fornecer uma coisa, produção de um insumo. Não, tem que estar no seu DNA, né? Como perfil, comportamento empreendedor é realmente querer resolver esse problema, né? A jornada é super difícil. E aí a pergunta, Lu, é: o que você vê de perfil de empreendedor social, né? Quem são essas pessoas por trás dessas histórias?
Pois é, Dani, você sabe que eu tô nesse campo faz 7 anos, está indo para 7 anos agora esse ano. E quando eu ouvia isso lá no começo dessa minha jornada nesse campo, eu ouvia, né? Poxa, não, existem empreendedores sociais e tal. Eu achava uma coisa meio etérea, assim, pô, o que que é isso realmente, né? E o perfil é esse que eu te comento. Eu me graduei já faz um bom tempo, já estou indo para quase 25 anos de formado. E na minha época, quando a gente se formava, só tinha duas opções: procurar emprego, 90% das pessoas ia por essa opção, ou ficar na academia. Era isso. Quer dizer, ou você ia dar aula, ou você ia mandar currículo para o Citibank, para a Unilever, para o JP Morgan, e achar um trabalho, um emprego, né? E hoje, o que eu acho impressionante é que existe uma quantidade enorme de recém-saídos das faculdades que buscam empreender. É muito grande essa porção. Eu diria que hoje talvez ela esteja quase empatada com a quantidade de pessoas que vai procurar um emprego nesse modelo convencional de mandar um currículo, né? A gente podia ficar horas debatendo por que que isso acontece, mas eu coloco na conta principal da digitalização. O mundo digital é um mundo que facilita muito o empreendedorismo. 25, 30 anos atrás, empreender era pegar uma licença do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, da Delegacia Fiscal. Era uma coisa muito complexa. E hoje em dia, de certa forma, uma boa ideia para de pé e vira um aplicativo. Então, existe hoje uma certa facilidade, falando nem só do social, falando do empreendedorismo de uma forma geral. Então, acho que o perfil principal é dessas pessoas criativas, acho que talvez seja o ingrediente principal, criatividade, não vou nem falar de inovação, mas criatividade mesmo, assim, a vontade de desenvolver ideias que enderecem problemas, né, de uma forma geral e que encontrem o market fit. E dentro desse universo todo, existe essa mancha que eu estava falando, que são as pessoas que querem entrar na história. Existe esse perfil. Eu vou contar uma história rapidinha, Dani. Existe um pesquisador italiano, em Florença, que descobriu a cura para talassemia. Talassemia é uma doença que acomete populações, principalmente dos países mediterrâneos, uma doença hereditária, autoimune, que passa de gerações em gerações, uma doença. Grécia, Itália, Espanha e alguns países no Sudeste Asiático são muito acometidos por essa doença. O camarada inventou, ele descobriu a cura. Um cientista jovem descobriu a cura química, né? Uma droga, uma alopatia que cura essa doença. Obviamente que choveu proposta da indústria farmacêutica pela patente do cara. O cara foi abordado por várias indústrias suíças, francesas, para vender a patente daquela droga, do medicamento que ele tinha descoberto, para que pudesse, obviamente, virar um fármaco e ser vendido. E esse cara, ele não vendeu. Ele descobriu um acordo, na época ele conheceu o Yunus, que eu já comentei aqui, trocou correspondência com ele e eles criaram um negócio social. Eles criaram um negócio com um conceito muito básico chamado subsídio cruzado, que funcionava assim: ele instalou, com recursos próprios de terceiros e tal, instalou um hospital na Itália para tratar doentes de talassemia, e para cada tratamento tinha um preço que subsidiava 2 tratamentos em Bangladesh, onde era a terra do Yunus. Eles criaram um negócio desse. E hoje, quando a gente ouve, tem TEDx a respeito desse empreendedor, ele conta essa história e ele diz: eu não poderia ter feito melhor opção de vida. Este cara entrou na história. Nós estamos aqui em 2022, 20 anos depois dessa história, contando a história dele. Se ele tivesse vendido a patente dele para a Pfizer, para a AstraZeneca, a gente Jamais ia acontecer. jamais saberia da história desse cara. E esse é um perfil curioso, são pessoas que realmente levam em si esse ânimo de mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo, eu quero entrar na história, eu quero possibilitar uma história. E ele não está falando isso abdicando de meio de vida, que ele está fazendo isso, que ele vai dizer que ele vai viver de luz e que vai meditar. Ele está absolutamente envolvido, involucrado no negócio dele, construindo um hospital, fazendo subsídio cruzado, planilha de PNL, olhando quanto custa um tratamento, quanto custa um leito para esse tratamento em Florença versus o quanto custa em Dhaka, em Bangladesh. Um cara realmente do universo de negócio, mas aplicando um componente que é: o teu negócio pode mudar uma história no mundo. Então, tem muita gente dentro desse ambiente de empreendedorismo social que leva esse viés embarcado, né?
Ô Lu, e você foi falando, veio me voltando na cabeça com algumas pessoas, empreendedores sociais com os quais eu tive a oportunidade de conversar mesmo. E para mim, uma coisa que me marca muito, né, comparando perfis de empreendedores, é a paixão dessas pessoas, né? Assim, é um brilho no olho. O cara não dorme enquanto ele não conseguir resolver isso, independente de qualquer coisa. Ah, o dinheiro tá entrando, tá, mas eu não tô conseguindo resolver ali o meu problema, né? E quando você falou do lance das faculdades, né? Eu me formei também faz tempo já, me formei em 2010 em engenharia. E eu lembro que na época da minha sala, eu acho que 90% não foi para engenharia, né? Foi primeiro, já mudou aí, foi para banco, foi para empresa, e pouquíssimos foram empreender. Assim, eu conto acho que duas pessoas, porque tinha família que já era, sabe? Já era assim. Depois de alguns anos, antes de pandemia ainda, eu voltei na minha faculdade, mas já para dar uma palestra sobre empreendedorismo lá. E eu perguntei, né, pro auditório ali, quantos de vocês querem empreender? E foi pro outro oposto. Acho que você foi bonzinho ali de falar meio a meio. Na palestra que eu dei, 80% levantou a mão, quero ter um negócio próprio. Dentro disso, claro que alguns vão ser empreendedores sociais. E para esses, né, a outra pergunta que eu queria te fazer, você que recebe, né, que você enxerga muitos empreendedores sociais, que fatores você levaria em consideração? Se você tivesse que escolher de 10 negócios sociais, um deles, que fatores você considera, assim, até para dar de dica para essas pessoas que estão querendo começar já com esse foco, assim, o que eles não deveriam deixar de pensar? Muito legal, Dani. Você sabe, voltando ainda um pouquinho nessa questão do porquê que eu penso muito nisso, né? O que que trigou essa questão da gente ver tanto mais empreendedores hoje do que era uma geração para trás, né? Acho que digitalização talvez seja uma resposta mais óbvia, mais clara, mas eu acredito muito no poder dos exemplos, né? E para mim, eu tenho uma imagem muito forte do Steve Jobs. Putz, um cara. Imagina você, um cara que ia de camiseta preta, no ambiente preto, né, um ambiente escuro, e ele ia ali apresentar um negocinho desse tamanho, que era um negócio assim, uau, que era revolucionário, como foi, né? Um cara filho de imigrantes sírios que tem uma história na garagem de casa. Então, eu acho que esse é o tipo do exemplo, porque quando a gente olha essas grandes empresas, as mais tradicionais, né, você não tem essa figura do empreendedor tão. Todas elas são histórias de empreendedores, né, mas talvez pela proximidade histórica e talvez pela história de vida, né, acho que o Steve Jobs é um cara que colabora muito com o imaginário, sem entrar no mérito do que é a Apple, o que aconteceu depois. Eu tô me atendo à figura. Eu acho que ele é um cara que destravou boa parte desse imaginário empreendedor. Poxa, todo mundo pode empreender. Eu acho que no limite é isso, né? É algo que nos iguala como seres humanos e eu tenho uma construção teórica, filosófica, um pouco mais profunda sobre empreendedorismo, sabe, Dani? Eu acho que o Yuval Harari, ele conta a história da saída dos sapiens do leste da África, isso é um gesto empreendedor. Ele narra isso como um gesto empreendedor. O gueto de Varsóvia é um ato empreendedor. Palmares de Zumbi é um ato empreendedor. Tá. Ou seja, eu acho que o que tem como linha comum é colaboração. Quando o Sapiens, como espécie, começa a colaborar, e tem várias discussões aí bem bacanas, o Harari é muito bom nisso, o que faz com que o Sapiens, como espécie, seja um animal que colabora, enquanto vários outros não colaboram. Os outros têm comportamento atávico, né? Eles fazem o que tem que fazer, mas não dentro de um espírito de colaboração consciente. Eu acho que isso é um fator que na nossa espécie fez o homem ser o que é, colaboração. E eu acho que o empreendedorismo está muito ligado a isso. De novo, né? Tirando o empreendedorismo daquela ideia de que é você chamar o contador para abrir uma empresa, mas o que está por trás do empreender como uma forma de buscar colaboração de indivíduos em troca, né, em nome de uma ideia. Eu acho que essa questão do empreendedor social, né? Um dos 10, né? Você falou da paixão. E é isso, sabe? O cara, ele muitas vezes ele tem uma história pessoal. Vou me permitir contar mais uma história aqui. Um empreendedor do Rio de Janeiro, chamado Gilmar, ele criou uma empresa a partir de uma dor da mãe dele. A mãe dele, ela sofria roubo, como todos nós somos roubados mensalmente das empresas de telefonia celular. Então ela vai lá e mete lá na tua conta de telefone celular
tarifa de interconexão de rede. Você nunca tem tempo para ligar para a NET, para Claro, para Vivo e perguntar que raio é aquele. Você paga. Está no débito automático. Acho que muitos de nós aqui, classe A e B, a gente nem vê o que é a tua conta, está no débito automático, você não para ver. Mas pensa nas classes D e E. Esses 15, 20 reais todo mês faz uma diferença para a pessoa. Então, ele criou, a partir da dor da mãe dele, que chegava em casa e trabalhava 3 turnos por dia, não tinha tempo para olhar a conta, para reclamar, para ficar pendurado no telemarketing do atendimento. Ele sabia, ela sabia que estava sendo extorquida, que estava sendo roubada, mas não tinha tempo físico para conseguir ligar e reclamar os seus direitos. Ele criou uma empresa baseada nisso, montou uma equipe que já começou a detectar as chaves, né, as palavrinhas-chaves que ele já sabia que era erro, roubo, né, e ele começou a comprar as contas, o direito de reclamar dessas pessoas. Isso é uma empresa chamada Única Instância. Ela paga, em média, R$ 600 para essas pessoas que não têm tempo, paciência ou conhecimento para detectar o roubo que é cometido nas suas contas. Ele antecipa o valor para a pessoa e depois ele vai negociar com essas companhias telefônicas com um índice de acerto de 97%. Isso é um negócio social. Ele é Aham. movido por uma paixão, a paixão de reduzir a dor da mãe dele, de perceber que é roubada. E tem um componente muito importante no negócio dele. Ah, tá bom, ele está botando dinheiro no bolso das pessoas. É mais que isso. Quando você faz isso, as pessoas começam a acreditar que seus direitos são respeitados. Quando a pessoa começa a acreditar que os seus direitos são respeitados, ela começa a acreditar nas instituições. E isso fortalece a democracia. Eu digo para o Gilmar que o negócio dele é uma demotech. É uma empresa que fortalece a democracia, porque os ataques à democracia só prosperam num ambiente em que as pessoas não acreditam nas instituições e nos seus direitos. Quer dizer, a gente fala, pô, eu sou roubado e não estou nem aí. E ele é recorrente, ele conta que as pessoas que têm o direito observado nessa questão vai buscar o direito dela na conta de luz, na conta de água, na passagem aérea, na passagem de ônibus. Então, isso dá o empoderamento da pessoa de saber que, como cidadão, tem direitos a serem reclamados. Né? Isso é só um exemplo de que tem por trás toda uma construção de paixão e de amor mesmo com a causa, né, por parte desses empreendedores. Cara, Lu, o tempo tá acabando aqui, a gente tem mais 3 minutos de gravação, mas acho que você trouxe alguns pontos aqui que me chamam muita atenção, né? A gente não vai, infelizmente não vai dar pra gente ficar conversando aqui muito, isso aqui são horas, né, de conversa, já te conheço já faz um tempo, a gente fica horas conversando disso, mas o lance todo é isso, né? O quanto que as pessoas, cada um fazendo seu papelzinho, né? Algumas pessoas mais protagonistas do que outras, mas acho que a transformação social que todo mundo quer, ninguém acorda querendo destruir o país, né? A princípio, mas não deveria. Isso tá no DNA de todo mundo, né? Todo mundo quer uma sociedade melhor. Algumas pessoas pegam isso e abraçam e fazem, colocam no peito que vão fazer essa transformação acontecer, mas todo mundo acontece, todo mundo quer. E só por último, e aí eu queria deixar para você fazer algum fechamento rápido aí também, mas quando você falou de classe A, B, a gente fica muito na nossa bolha aqui, né? Acho que é papel de todos nós sair e conhecer, né? Um dado que acho que as pessoas que me acompanham já conhecem, 70% das empresas abertas e ativas no Brasil são de microempreendedores individuais, né? Aquela pessoa que fatura no máximo R$ 80.000 por ano, né? E dentro disso você já entende o quanto desses são empreendedores por necessidade, né? A pessoa que vai empreender porque realmente não tem opção, esse é o sustento da família. Então, sempre digo, né? Dá um passo atrás, entende o Brasil como ele é, né? Fora da nossa bolha aqui, aí você vai entender os problemas que motivam o empreendedorismo social. Enfim, Lu, obrigado de novo aqui pelo papo. Queria só. Vou deixar de novo, né? Os contatos aqui da Artemisa também na descrição do vídeo. Tenho certeza que quem ficou aqui com a gente até agora também não está piscando na conversa, né? Então, obrigado de novo pelo tempo e aí queria deixar para você uma mensagem final em 2 minutinhos. Dani, você traz um ponto que eu acho super importante quando você fala dessa quantidade de MEIs, quantidade de empreendedores individuais, etc. A gente acha que empreender é uma ideia de grandes unicórnios e essa ideia toda, né? Na verdade, eu tenho uma construção, eu acho que o empreendedorismo ele é um dom. E assim como todo dom, ele precisa ser lapidado.
E nós, como sociedade, precisamos entender, e esse é um trabalho que você está fazendo agora. Você está lapidando um dom de empreender. Isso é importantíssimo. Acho que uma das respostas, ele não é uma panaceia, o empreendedorismo não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas da sociedade. É óbvio que o governo tem seu papel, as empresas, as fundações, os institutos, mas o empreendedorismo é uma das portas. E a gente precisa, como sociedade, se atentar para a importância disso. Isso dá protagonismo na vida das pessoas, isso dá condição das pessoas empreenderem as suas próprias vidas, não seus negócios, mas as suas vidas, né? Então, assim, te saudar realmente pela iniciativa de fazer isso. Quer dizer, o que nós somos jardineiros desse campo do empreendedorismo. Então, te saudar, agradecer demais a tua iniciativa, agradecer o convite e estamos à disposição. Os contatos estão aí disponíveis e que a gente siga em contato. Muito bom, Lu. Obrigado e parabéns para vocês também, né? Nesses anos aí de história de Artemisia, nos seus alguns de Artemisia também, né? Eu conheço a sua história também, a mudança que você fez de carreira. A gente está construindo esse Brasil que a gente quer, né? Esse mundo que a gente quer para todos. Obrigado. Certeza. Obrigado você, Dani. Até.